E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Prof. Diogo Explorador, o responsável por ajudar vocês que estão aqui no grupo de suporte, apoio, aquecimento para as matérias de RLM e Estatística para o concurso da Polícia Civil. E bom galera, sem muita enrolação, o vídeo de hoje eu vim falar sobre estatística, que é a grande novidade, a grande notícia desses últimos dias. Alguma parte dos estudantes, eu até diria uma boa parte dos estudantes, se apavorou um pouco, né, com a presença de estatística, as 8 questões, né, acaba dando um pouco de medo por não ter familiaridade com os números, ter dificuldade com cálculos. E eu vou trazer a estatística aqui de uma forma mais descomplicada para vocês, para na hora da prova vocês conseguirem chegar confiantes. Como eu falei na live, não sei se vocês assistiram, se não assistiram eu recomendo assistir, a estatística está presente em vários momentos da nossa vida e a gente não vê, então a gente pode desmistificar a estatística por esse sentido. Por exemplo, ano que vem a gente vai ter Copa do Mundo, então a gente tem posse de bola, a gente tem número médio de gols por partida, a gente tem várias estatísticas que a gente pode observar que estão presentes nesse contexto. Da mesma maneira que vai ter eleições, então a gente vê toda hora na TV gráficos, o candidato tal tem tantos % dos votos, de intenção dos votos, né? Então, a média de votos, quantas pessoas vão votar por estado, enfim, a gente tem diversas estatísticas em diversos conceitos. A moda, por exemplo, a moda é o que mais aparece, é o que a gente vai ver na aula de hoje, então a moda é um exemplo de estatística aplicado no dia a dia. A cor do inverno, do outono e inverno, a cor que mais está se usando. Mais um exemplo. Na cultura, a gente pode ver a música, por exemplo. Solta a carta, baralho, tigrinho, feira da fruta. Isso é um exemplo de estatística, né? Porque tem a odd, a chance de tu ganhar, a chance de tu perder, as probabilidades, os estatísticos calculando a chance de ganhar no tigrinho. Bom, já vou adiantando que as chances são pequenas, mas ali tem estatística também. Fazendo essa introdução com estatística, eu vim mostrar para vocês de que forma a estatística pode cair na prova de vocês, beleza? E eu comecei hoje com um assunto que são medidas descritivas, a estatística descritiva. Diogo, não faço a menor ideia que seja isso. Claro que faço, porque quando eu falo medida descritiva, eu estou falando de média, moda e mediana. E quer ver como é que isso vai cair na tua prova? Vai cair da seguinte maneira, ó. Peguei 3 questões aqui de média, moda e mediana e a gente vai ler e resolver juntos, tá bom? Em estatística básica, ao se analisar determinado conjunto de dados, consiste no resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta, trata-se de... Bom, pode ser que alguns de vocês já saibam a resposta. Outros podem se assustar com as palavras frequência, absoluta, né, conjunto de dados, recorrente. Então, vamos passar para a próxima questão só para a gente dar uma lida. Qual medida estatística é mais adequada para representar a tendência central do conjunto de dados com valores discrepantes, os famosos outliers? Diogo, estatística já é difícil, agora a gente está colocando em inglês ainda, outliers, o que é isso? Calma. Tem mais uma terceira questão aqui que é: tendo por base os assuntos medidas de tendência central, um professor realizou uma coleta de dados que obteve a amostra de idade de 10 alunos do ensino médio. As idades foram registradas como 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23 e 25. Assinale a alternativa que apresenta a moda, a média e a mediana, respectivamente, dessa amostra. Então, bom, tá falando sobre média, moda e mediana, que a gente, quando fala de estatística, já vem na nossa cabeça rapidinho, média, moda e mediana. Mas será que tu lembra bem o que são esses conceitos? Será que a gente conseguiria resolver essas questões? Por isso, eu trouxe um resuminho de tudo que a gente precisa saber sobre esses 3 assuntos. E a gente vai resolver as questões depois e vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, beleza? Então, coloquei aqui no resuminho, falando justamente sobre estatística descritiva. Na hora que vocês estiverem naquele sitezinho laranja que a gente procura as questões, tem a parte que é assunto. Aí vocês vão colocar estatística descritiva e vai aparecer questões nesse sentido. Aí, se vocês quiserem filtrar um pouquinho mais, podem botar pela palavra-chave moda, média, mediana, enfim. Mas estatística descritiva, o que é? É resumir um conjunto de dados de forma eficiente e significativa. Ou seja, pegar um apunhalado de vários números e devolver algo que a gente consiga ler de forma eficiente e que tenha algum significado. E dentro dessa estatística descritiva a gente tem 4 tipos: as medidas de localização, as medidas separatrizes, as medidas de dispersão e medidas de formato. Nesse primeiro material, vou falar das medidas de localização,
que são também chamadas de tendência central. Por quê? Porque ela nos diz onde os dados tendem a se concentrar. E quais são os 3 maiores tipos de tendência central ou medidas de localização? As famosas média, moda e mediana. No caso, eu botei aqui a ordem média, mediana, moda, mas enfim, a ordem não nos interessa. Começando então pela média aritmética, que com certeza ela é a mais famosa. Ela responde a pergunta, se todos tivessem o mesmo valor, qual seria esse valor? Bom, a gente tem pessoas que são muito baixas, pessoas que são muito altas. Se fosse para ter um valor na metade ali, e que fosse o padrão, qual que seria? Bom, seria a altura média, a gente teria que fazer a média das alturas. A mesma coisa com a idade, a gente tem recém-nascidos e a gente tem pessoas com maior idade. Se a gente quisesse pegar uma idade padrão da nossa sociedade aqui brasileira, como é que a gente teria que fazer? Bom, a gente teria que calcular a média de idade que ela nos daria exatamente a resposta da pergunta que a gente está fazendo. Tá, e como é que a gente faz para calcular a média? É simples, basta a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Tá, eu preciso ver uma fórmula, né? Porque a gente está falando de estatística. Aqui a fórmula, então. A gente vai ter o símbolo da média sendo x com um tracinho em cima. Em cima a gente vai ter a soma de todos os nossos valores e embaixo a quantidade de valores. Vamos fazer um exemplo prático para ficar bem fresco na nossa memória? Então imagine que você mediu o tempo que um colega leva para resolver 5 questões de matemática. Na primeira ele demorou 4 minutos, na segunda 5, na terceira 7, na quarta 9 e na quinta 10 minutos. Se eu quiser saber o tempo médio para cada questão, o que eu tenho que fazer? Somar esses valores, eu vou colocar aqui em cima, e dividir pela quantidade de valores. Quantos valores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Então eu somo tudo e divido pela quantidade de valores. Se eu somar 4 mais 5, eu tenho 9, que mais 7 dá 16, que mais 9 dá 25, que mais 10 dá 35. Justamente o 35 que eu coloquei aqui. Dividido por 5, eu vou ter 7 minutos como resposta final. Ou seja, em média ele leva 7 minutos para cada questão. Será que isso confere? Bom, vamos ver. A gente fez 5 questões. Se eu fizer 5 questões vezes o tempo médio de 7 minutos, isso vai dar os 35 minutos totais que a gente demorou para fazer as questões. Então, de fato, a resposta está correta. Em média, ele leva 7 minutos por questão. Além dessa média, tem a média ponderada, que aí vocês vão ver muito provavelmente no concurso de vocês. Por quê? Porque ela atribui pesos diferentes, ela leva isso em consideração. Então, no teu concurso tem matérias com peso maior e com peso menor. Tu tem que focar nas que tem peso maior. E não pode negligenciar, mas tem que estudar também as de peso menor. Mas tem que dar um foco principalmente nas de peso maior, porque elas vão fazer tu pontuar mais. Então, quando eu estou falando de média ponderada, o símbolo é parecido, é um X com um traço em cima e um P de ponderado. Não é muito isso que a banca vai cobrar. O que a banca vai cobrar? A soma de todos os valores vezes pesos, dividido pela soma dos pesos, que é justamente a nossa fórmula da média ponderada. Então, note, o que mudou aqui? Agora a gente vai ter que somar todos os valores vezes pesos, todos os pares, valor vezes peso, e dividir pela soma dos pesos, e não a quantidade de pesos. É isso que difere da média aritmética simples. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais nítido para a gente? Assim, a gente tem as seguintes notas numa matéria com diferentes pesos. Bom, na primeira prova eu estudei e tirei 7 numa prova que tinha peso 2. Legal, estou tranquilo. Na segunda prova eu tirei 8 e ela tinha peso 2. Tá lindo, 7 e 8 com peso 2 tá tranquilo. No trabalho eu tirei 5, dei um pouco de uma relaxada porque era peso 1. E na participação aí eu zaralhei. Tirei 1 valendo peso 1, ou seja, não fui para aula, quando eu fui eu zaralhei, não participei, atrapalhei. Enfim, será que essas duas notas ruins vão influenciar muito a nossa média? Bom, o que vai dizer isso pra gente é a média ponderada, em relação aos pesos. Então vamos lá. Como é que é a nossa fórmula? Soma de todos os valores vezes pesos, então a gente vai ter que pegar cada valor e multiplicar pelo peso e ir somando. Depois dividir pela soma dos pesos.
Então vamos lá, primeira prova, tirei 7 numa peso 2. Isso vai nos dar 14. Segunda prova, tirei 8 com peso 2. Isso vai nos dar 16. Terceiro, né, o trabalho. Tirei 5 com peso 1. Então eu estou falando de 5 vezes 1 vai dar 5. E por fim a participação 1 com peso 1 é 1 vezes 1, que é igual a 1. Então eu vou ter aqui que 7 vezes 2 é 14. Opa, 14. Aqui eu tenho que é 16, 8 vezes 2 dá 16, 5 vezes 1 dá 5, e 1 vezes 1 dá 1. Se eu somar tudo isso, eu vou ter que 14 mais 16 dá 30, mais 5, 35, mais 1, 36. Então, a gente vai ter que a parte de cima da nossa equação vai ser 36. Embaixo, a gente tem que somar os pesos, não as quantidades de pesos. Na média, a gente teria que somar a quantidade de pesos. Aqui, a gente vai ter que somar os pesos propriamente ditos. Então, a gente vai ter que pegar 2, 2, 1, 1 e somar. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, a gente tem 36 dividido por 6, que vai nos dar 6 como resposta final. Então, a média final foi 6. Essa é a nossa interpretação. As notas com maior peso influenciaram mais e as de menor peso influenciaram menos. Para isso que serve a nossa média ponderada, para nos dizer, ó, quando a gente tiver pesos, o que tiver mais peso vale mais do que o que tiver menos peso. Isso dá para te aplicar na hora da prova, tanto na hora da questão, quanto em saber qual disciplina tu tem que se dedicar mais. É aquela que vai ter mais peso. Uma observação sobre a média é que ela é sensível a valores muito altos ou muito baixos. Imagine o salário de 5 pessoas numa pequena empresa. Uma ganha 1.200, outra ganha 1.300, outra ganha 1.400, outra ganha 1.500 e uma quinta pessoa ganha 50 mil porque ela é o dono da empresa. Bom, dá para ver que é um valor que destoa muito esse aqui. Se a gente for fazer a média salarial, a gente vai ter o quê? A soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Então, eu tenho 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 e 50 mil dividido por 5. Isso vai nos dar 11.080. Então, a média salarial dessa empresa é 11.080. Só que quase todos os funcionários ganham menos de 2.000. Então, o que eu posso inferir com essa informação, né? De fato, a média salarial é 11.080. Tá certo, não tem nenhum erro de cálculo. Mas não é verossímil, porque esse valor está muito distorcido por um valor extremo totalmente fora do padrão, ali, fora da linha. E esse valor a gente chama de outlier. Lembra do inglês aí? Outlier. Outlier, fora da linha, né? Ele foge do padrão. E aí que entra a mediana, para resolver esse problema que a média nos deixa. A gente precisa de um tipo de cálculo que nos dê um valor mais verossímil, que faça sentido com a nossa situação para a gente fazer qualquer análise, seja ela qual for. E aí que entra a mediana, então. A mediana vai ser o valor que, ó, separa na metade. 50% dos valores vão ficar abaixo dela e 50% dos valores vão ficar acima. E como é que a gente calcula a mediana num conjunto de dados? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os valores em ordem crescente. Regra. Leu mediana, vê se está em ordem crescente. Se não está, põe. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Não está, põe. Se está, ok. A gente pode ir para os próximos passos, que é o quê? A gente vai ter duas opções. A quantidade de termos pode ser ímpar ou pode ser par. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana é o valor do meio. Então, se a gente tiver, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tem 5 termos. Número ímpar. Então, se a quantidade for ímpar, a mediana é o valor do meio. Então, seria o nosso 3. Lembra da definição da mediana? Ela é o que divide metade, metade. 50% para baixo, 50% para cima. Então, à esquerda do 3 eu vou ter 2 termos. E à direita eu vou ter 2 termos. Bom, então ela está de fato cumprindo o papel dela. Tá, e se for par? Como é que fica, né? Como é que eu faço para calcular? Porque não vai ter um valor central, vai ter 2. Bom, a gente faz a média dos 2 valores centrais. Então, se eu tiver, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pode ver que eu não tenho um termo central, mas eu tenho o 3 e o 4, são 2 termos. Pode dizer que a mediana é 3 e 4? Não, eu vou ter que fazer a média deles. E lembra como é que é a média? A soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Ou seja, 3 mais 4 dividido por 2.
3 mais 4 vai dar 7, dividido por 2, e 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Então, a nossa mediana, nesse caso, seria 3,5. Será que ela está certa? Bom, onde é que se encaixaria o 3,5? Se encaixaria entre o 3 e o 4. Aqui, ó, teria um 3,5. 3,5. Para a esquerda, a gente vai ter 3 termos, e para a direita, 3 termos. Mesma quantidade de termos, está dividindo metade, metade, 50, 50. Tá, ela está cumprindo o papel da mediana. Vamos fazer alguns exemplos práticos aí para ver se a gente dominou o conteúdo? Bom, exemplo 1, com um número de termos ímpar. Tempos de treino em segundos, então, a gente tem 12, 15, 18, 21 e 24. Primeira coisa que a gente tem que ver, será que está em ordem crescente? Bom, 12, 15, 18, 21, 24, está em ordem crescente. Tá, matamos essa, a gente pode ir para o próximo passo. Se é ímpar, a gente viu que é mais tranquilo, é só circular o termo do meio, que seria o nosso 18. Separa 2 termos para a esquerda, 2 termos para a direita. A mediana, portanto, vai ser o terceiro valor, 18 segundos, rapidinho de fazer. Segundo exemplo, com N par. Então, a gente tem notas de simulado, 7, 6, 5, 9, 8 e 10. Primeira pergunta que tem que fazer sempre, não se esqueçam. Está em ordem crescente? Não está. Primeira coisa que fazer, colocar em ordem. Botamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 2 valores centrais, o 7 e o 8. Então, o que a gente tem que fazer? A média deles. A nossa mediana, então, vai ser a média deles, que é 7 mais 8, e dividido por 2, vai dar 7,5. 7 mais 8 dá 15, né? Que dividido por 2 vai dar 7,5. Essa é a nossa mediana. E por que a mediana é importante? Porque ela é resistente a valores muito diferentes, os outliers. Então, aquela necessidade que a média nos deixou, a mediana vem para suprir. Aquele cara fora da curva, bom, a média vai nos servir para vários momentos fazer vários cálculos. Mas quando a gente tem um cara fora da curva outlier, a mediana vai ser melhor para a gente fazer qualquer tipo de análise. Porque olha só, voltando aos exemplos dos salários, a gente vai ter o cara com 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 50 mil. Primeira coisa que eu tenho que fazer para calcular a mediana, colocar em ordem. Está em ordem? Bom, está em ordem. Então, a mediana seria o termo do meio. A gente tem um N ímpar aqui, né? Então, é só circular o termo do meio. São 5 termos, o do meio é a mediana. Vai separar 2 para a esquerda ou para cima, né? E 2 para baixo ou para a direita. Então, nossa mediana é 1.400. É um número muito mais fiel à realidade do que a média. Então, se a gente estiver falando de outlier na questão, no número fora da linha, assim, muito discrepante, a gente está falando de mediana. Então, perceba como a mediana é mais fiel à realidade da maioria das pessoas do que a média. Legal. Por fim, a gente tem a moda. A moda é o que mais aparece no conjunto de dados. Quando tu sai na rua e está todo mundo de vermelho, bom, vermelho está na moda, porque é o que mais está aparecendo. Exemplo prático de moda. Tamanhos de sapatos mais vendidos. Se a gente tem uma loja que vendeu, no dia, 2 sapatos 36, um sapato 37, um 38, um 39 e um 40, qual que é a moda? Bom, a moda vai ser o tamanho 36, por quê? Porque a gente vendeu 2 36, enquanto os outros sapatos a gente só vendeu um. O que se destacou, que vendeu mais que os outros, foi o 36. Idades de uma turma. A gente tem uma turma com 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21 e 22. Qual que é a moda? 20. Diogo, por que não é 19? Porque o 19 apareceu 2 vezes, ele aparece mais que o 18, aparece mais que o 21, mais que o 22. Bom, porque moda é o que mais aparece. E apesar do 19 ter aparecido 2 vezes, o 20 apareceu 3 vezes só. Meu Deus do céu. Consegui fazer uma barbeiragem aqui. Aparece 3 vezes. Enquanto o 19 aparece 2 vezes. Então, a moda vai ser justamente o 20, nessa pergunta aqui das idades de uma turma. Refiz o 13 ali que estava muito feio. Por fim, a gente pode ter algumas classificações em relação à moda. Por exemplo, pode ter um conjunto amodal, que nenhum valor se repete. Então, se a gente estiver falando de 1, 2, 3, 4, 5, é um valor amodal, não tem moda, não tem um que apareça mais que os outros. Então, isso é um exemplo de conjunto amodal.
A gente tem o conjunto unimodal, que é um valor mais frequente, que é o que a gente mostrou aqui. O 36, o 20. Se eu tivesse, por exemplo, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, esse é um conjunto unimodal, porque a moda vai ser 3. Moda igual a 3. Ah, não, mas essa caneta aqui está rateando comigo também. Moda igual a 3. Então, como é uma moda só, unimodal. E ainda a gente pode ter bimodal ou multimodal. Multimodal poderia ser trimodal, enfim, com mais modas. Mas o bimodal, principalmente, é quando a gente tiver uma sequência do exemplo, por exemplo, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Qual é que é a moda nesse conjunto aqui? Bom, vai ser o 2 e o 4. Porque cada um vai aparecer 2 vezes. Então, a moda vai ser o 2 e o 4. Bom, não é 2,4, não é a média deles, é o 2 e 4. A gente não precisa pôr na ordem, a gente não precisa fazer a média, a gente só precisa ver o que aparece mais. Beleza? Então, quando usar cada medida? Bom, se eu tiver dados simétricos, ou seja, não tem nenhum extremo assim saltando, eu vou usar a média, que é o mais usado normalmente. Agora, se eu tiver um valor extremo, discrepante, um outlier, estou falando de mediana. Se eu quiser identificar o mais comum, com maior frequência, o que mais aparece, bom, estou falando de moda. E se eu estiver falando de provas com pesos diferentes, se vocês lerem a palavra peso, muito provavelmente a gente está falando de média ponderada. Beleza? Então vamos lá. Como isso costuma cair nas provas? Então, a gente pode ter o cálculo direto de média, moda ou mediana, a gente pode ter questões com tabelas ou gráficos, a gente pode ter situações que pedem para escolher a melhor medida para usar naquela situação, e a gente pode ter alterações nos dados que afetam média ou mediana. Vou separar mais questões sobre esses assuntos para trazer para vocês, mas por hoje a gente vai resolver as 3 questões que eu mostrei logo no início. Então vamos lá. Fundatec 2024. Em estatística básica, ao se analisar determinado conjunto de dados, consiste no resultado mais recorrente no conjunto, ou seja, com maior frequência absoluta, trata-se da... Bom, estou falando do que aparece mais, do que é mais recorrente, ou seja, maior frequência. O que aparece mais? Quando sai na rua tem mais vermelho? É porque o vermelho está na moda. Então a resposta dessa alternativa é a letra C, moda. O que aparece mais, maior frequência, mais recorrente, é a moda, letra C. 2. Qual medida estatística é mais adequada para representar a tendência central de um conjunto de dados com valores discrepantes? Os outliers. Bom, o que a gente está falando aqui? Tendência central, tá, vai ser uma das 3, média, moda ou mediana. Conjunto de dados com valores discrepantes. O que é isso? É um valor que está destoando, um valor extremo, que está fora da curva, um outlier. A gente viu isso na nossa mini aula, que a gente está falando de mediana. A média aritmética tem aquele problema dos salários, né, que vai dar uma média muito maior. A moda é o que aparece mais, então não faria sentido nessa questão. E a variância é algo que a gente não estudou, a gente vai ver mais para frente, então não poderia ser essa. Por fim, a gente tem a questão 3. Tendo por base o assunto medida de tendência central, que é o que a gente viu, o professor realizou uma coleta de dados em que obteve a amostra de idade de 10 alunos do ensino médio. As idades foram registradas como 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23 e 25. Assinale a alternativa que apresenta a moda, a média e a mediana. Bom, vamos começar pela moda. A moda é o que mais aparece. Vamos ver. O 18 aparece 2 vezes. 18 aparece 2 vezes. 19 aparece uma. 20 aparece uma. 21 aparece uma. O 22 aparece 3 vezes. 3 vezes. Ali aparece 2. Vamos fazer assim. 2. 23 aparece uma e 25 aparece uma. Assinale a alternativa que apresenta a moda, a média e a mediana, respectivamente. Bom, a moda, como a gente pode ver, o que aparece mais é o 22, que aparece 3 vezes. Então, a gente pode riscar a alternativa B e a alternativa E. A gente fica entre A, C e D. Bom,
Agora tem a média, né? A média a gente teria que somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, na quantidade de termos. Demoraria um tempo, e na prova tem um fator que a gente tem que considerar, que é justamente o tempo. Mais fácil seria o quê? A gente calcular a mediana, porque a gente pode ver que esse terceiro valor aqui ele não repete, ó. Ou é 21, ou é 21,5, ou é 22. Então, se a gente matar a mediana, a gente já mata a resposta da questão sem calcular a média. Então, lembra como é que calcula a mediana? Colocar em ordem, ver a quantidade de termos, separa o ímpar, e aí, dependendo do que for, a gente segue um caminho ou outro. Tá em ordem crescente? 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 25. Tá em ordem crescente. Primeiro passo, ok. Agora a gente tem que ver quantidade de termos. Par ou ímpar? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos. Par. Pô, não é tão lindo assim, não é só circular o do meio. A gente vai ter que fazer uma média dos dois do meio. Então vamos lá, quais são os dois do meio? 1, 2, 3, 4, 5, o 21. E o outro é o 22. Então, se eu fizer a média do 21 com 22, vai ser 21 mais 22, dividido por 2 termos, né? Isso aí vai nos dar 21,5. Por quê, né? Isso aqui, na verdade, é 43 dividido por 2. E aí vocês vão ver que vai dar 21,5, tá? Então, a gente sabe que a mediana é 21,5, a resposta seria a letra C. Vamos conferir se ela é mediana mesmo? Bom, 21,5 ela ficaria onde? Ficaria entre o 21 e o 22. 5 termos para a esquerda, 5 termos para a direita, de fato, é a mediana. Por fim, descargo de consciência, eu preciso calcular a média, senão eu não vou dormir essa noite. Vamos lá, então. A gente teria que somar 18 mais 18, mais 19, mais 20, mais 21, mais 22, mais 22, mais 22, mais 23, mais 25. Quantos termos são ao todo? São 10. Então, a gente teria que dividir por 10. Se eu somar tudo isso, vai dar 210, dividido por 10. E isso aqui, basta a gente eliminar o zero. A gente vai ter que é igual a 21. Então, seria de fato a letra C, tá bom? Só fiz calculando a mediana primeiro para a gente economizar um pouquinho de tempo na nossa prova, que vai ser algo precioso da gente ter ao nosso lado, né? O tempo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, barra introdução, barra ajuda, barra aquecimento para vocês de estatística. Vou trazer mais questões da Fundatec sobre esse assunto. E, bom, mandem dúvidas, mandem questões ali. O pessoal já mandou de RLM, já resolvi. E vou colocar no grupo aí também para ajudar vocês. Beleza, galera? Bons estudos. Até mais.